pessoalmente, nem você nem a Valquíria, muito menos a Márcia. Eu tenho a maior consideração a respeito de vocês, não é pessoal. Não está saindo som, desculpa. E eu queria dizer o seguinte, esse item do BAV, essa proposta do BAV, que traz o sistema digital, ele é parte importantíssima. E dado a isso que eu estou pedindo a formatação e um acompanhamento junto aos trabalhos do PPJ também, né? E eu queria ratificar aqui o seguinte, faz 20 anos que nós estamos em Campinas com problemas sérios de gestão pública. Nós temos que dar a mão palmatória que o governo Jonas instituiu o que há décadas o Conselho do Meio Ambiente vinha pleiteando, que era estruturar a Secretaria do Verde. Está dando toda a condição para que a gente possa desenvolver um trabalho estrutural para ter um planejamento adequado de recursos hídricos, do verde, isso antecipando o plano diretor, inclusive para se subsidiar, né? Há muito a se conquistar ainda, há hiatos, sim, né? Eu faço, assim como eu faço o enfrentamento quando é necessário, tem o reconhecimento que deve ser dado, essa é uma iniciativa. E a próxima item de pauta é conclusão e continuidade da iniciativa de boas iniciativas da gestão pública atual em relação à questão da gestão ambiental no município de Campinas. Então eu chamo a representante da Secretaria do Verde para apresentar o relatório de atividades 1 do Plano Municipal de Recursos Hídricos, que será seguido pela apresentação do programa Microbacia 1, que é o programa da ONU e do Estado de São Paulo referente à recuperação de recursos hídricos na região, e também o relatório de saneamento rural que está sendo desenvolvido pela CAT. Então, por favor, doutora Isadora. Pode pegar aqui, por favor. Precisa porque eu estou gravando aqui para fazer a ata. 20 minutos, tá? Aqui embaixo para poder passar. Bom, vou falar um pouquinho sobre a água e as ações da Secretaria do Verde para manutenção e proteção desse recurso. Tá? A água é um bem coletivo de interesse público, de uso comum e múltiplo, e, portanto, é responsabilidade da União legislar. Mas a nós cabe assegurar o equilíbrio, a equidade, a qualidade, a quantidade e o uso ecossistêmico. Tá? Então, com isso em mente, né, e frente à crise hídrica, foi proposto um pacote de crise hídrica no município de Campinas, que a Secretaria do Verde participa com esses projetos que eu vou resumir rapidamente. O Plano Municipal de Recursos Hídricos, o Programa de Recuperação de Nascentes e Áreas Ciliares, pagamento por serviços ambientais, regulamentação da água de reuso e o Grupo Municipal de Trabalho de Empreendimentos Imobiliários Sustentáveis. Tá? O Plano Municipal de Recursos Hídricos, eu vou fazer só um resumo, depois eu detalho as questões do Plano de Recursos Hídricos. É um instrumento de gestão, né? Ele tem uma função de definir diretrizes gerais. Ele não vem para solucionar todos os problemas da crise hídrica, mas ele vem para que nós possamos entender como se comporta, qual é a dinâmica dos recursos hídricos do município, qual que é a capacidade de produção de água da cidade, para estar melhor preparados para tanto a situação de escassez quanto a situação de abundância. Tá? Ele está previsto no plano de metas do governo. O marco inicial dele foi ano passado, na Semana do Meio Ambiente de Campinas, através do primeiro workshop Subsídios para a Elaboração. E no período de 2014 teve sua fase participativa. Tá? Programa de recuperação de nascentes e áreas ciliares. A situação das nossas nascentes é preocupante, tá? E das nossas áreas ciliares. Nós temos 2.075 nascentes e 8.726 hectares de área que é degradada. Então, esse projeto vem em médio prazo, né, diagnosticar essas nossas áreas e entrar com ações de manejo, né, preparar elas para receber o plantio do BAV, ou já entrar com o plantio
com a proteção dessas áreas. Tá? Então, o objetivo é tanto diagnosticar a qualidade ambiental dos limites legais das ADPs e, a partir dela, priorizar e promover a recuperação, a proteção e o manejo. Tá? A gente vai começar com um projeto piloto, tá? O termo de referência para a contratação está sendo elaborado e a previsão de contratação é para o final do ano, dado o tempo de tramitação dentro da prefeitura. Tá? Ainda assim, paralelamente, nós temos articulado muito com o BAV para já sair com o projeto na rua. Tá? Pagamento por serviços ambientais. O objetivo é embasar o Sistema Municipal de Incentivos e Serviços Ambientais e o projeto de lei define, né, que ainda está em fase de votação, instrumentos de gestão e financeiro para fomentar investimentos privados em ações de recuperação e manutenção de bens ambientais estratégicos, como a água. A gente tem fonte de recurso PROAMB e Fundif no valor de 1 milhão previstos para este ano. A regulamentação da água de uso, a resolução SBDS número 9, estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais para o reuso direto não potável de água proveniente de estações de tratamento de esgoto. E o Grupo Municipal de Trabalhos e Empreendimentos Imobiliários Sustentáveis, que é o Decreto 18.545 de 2014, tem o objetivo de elaborar as propostas de planos, programas, projetos e ações, visando promover sustentabilidade em empreendimentos no município. Esse projeto está em fase de nomeação, certo? Está nomeando os participantes. Tá? Então, dentro da secretaria, essa mandala aí, ela visa mostrar para vocês como que os nossos projetos, programas e ações, eles se conversam. Hoje eu estou mostrando para vocês só um pedacinho deles, né? Que é o Plano de Recursos Hídricos, Programa de Recuperação de Nascentes, PSA, mas a gente dispõe do Plano do Verde, o próprio PAV, o mapeamento das áreas verdes e um plano de educação ambiental que juntos conseguem melhor atender as necessidades da cidade e dos munícipes. Tá? Então, um completa o outro. Né? Alguns desses nossos projetos e ações são pontuais, têm um cronograma de curto prazo, outros de médio e longo prazo. É o caso do Plano de Recursos Hídricos. O Plano de Recursos Hídricos, como eu falei, é um programa um plano de gestão. Então ele tem um horizonte longo de 10 anos. A gente pode revisar esse plano de 4 em 4 anos para avaliar se ele deu certo, o que precisa ser melhorado, o que a gente errou feio. Mas os nossos objetivos são sempre melhorar a longo prazo. E ele vem orientar os nossos projetinhos menores. Tá? No período de 2014, como a gente falou, foi a fase participativa. A gente tem um relatório de campo, então os técnicos da SBDS percorreram todo o território de Campinas para identificar a situação real dos nossos recursos hídricos. De posse desse relatório, fizemos 7 oficinas, 5 nas bacias hidrográficas do município, tá? Anhumas, Atibaia, Quilombo, Capivari 1 e Capivari 2. Inclusive, eu quero agradecer a participação do Conselho, que esteve presente nas oficinas, sempre que possível. Tá? E uma no Rural, gostaria de agradecer ao Mariano, que nos cedeu a CAT, nos apoiou muito nessa fase, e uma na Ciesp, tá? Com a indústria. Então, esse aqui é uma foto do nosso trabalho em 2014, das oficinas participativas, onde a gente levou o mapa da bacia hidrográfica e pediu que a população pudesse identificar no mapa quais são os fatores que degradam os nossos recursos hídricos ou que os protegem. Então, a própria população, vocês puderam nos ajudar de alguma forma a entender qual que é a situação dos recursos hídricos hoje. Tá?
esse é o resultado, né, de todas as oficinas. Então a gente tem mapeado em termos de área e em termos de pontos, aonde a gente tem problemas, como por exemplo de abastecimento de água, problemas de áreas contaminadas, onde há áreas verdes que devem ser fortalecidas e manejadas, tá? Então, todo esse material está publicado e vocês podem ler contato com ele, tá? Acho que eu não vou me estender mais. Ele está nesse site ambientewix.com, dados PNRH, e vocês podem clicar em cada uma das bacias. Você clica, ele dá o download do resultado da bacia. Tanto o resultado técnico de dados de subsídios, socioeconômico, natural, tá? Quanto das oficinas. Ele também está no site da prefeitura, pertinho lá da apresentação do QR Code na aba DVDS. Tá? 2015 a gente está elaborando os cenários. Então, todos aqueles dados que a gente produziu em 2014 são dados, né? São números. Mas a gente precisa saber o que eles significam. Então, essa primeira parte dos eixos, como vocês podem ver, são eixos temáticos, tá? A gente vai, sob o ponto de vista do aspecto natural, ou seja, para o meio ambiente, todos aqueles dados que foram produzidos estão sendo traduzidos em termos de fragilidade. Qual que é a fragilidade natural do município aos recursos hídricos? Né? Depois embutimos as questões sociais. Quando a gente coloca o uso, como é que fica essa fragilidade dos recursos hídricos? Né? Risco à saúde, risco de saneamento básico, questões que afetam a produção, da qualidade e da quantidade das águas. Tá? Aqui não dá muito para vocês lerem, vocês me desculpem, eu esqueci de arrumar. Mas o objetivo do plano é assegurar a quantidade e a qualidade das águas, valorizando as potencialidades e reduzindo a vulnerabilidade hídrica no município de Campinas. Então, o nosso objetivo, como vocês podem ver, é muito amplo, né? E em 2015 nós temos essa fase de tradução dos dados em informações, né? Uma vez traduzidas essas informações, nós transformamos elas em potencialidades e fragilidades e juntas criamos um cenário de vulnerabilidade hídrica. Qual é a condição de vulnerabilidade? A vulnerabilidade ela é técnica, né? A gente está construindo uma produção técnica com participação de muitas secretarias, todas as secretarias que têm alguma relação com a água, tá? Mas a gente não pode parar aí. Então, a gente tem uma prospecção de cenários que prevê a discussão nos conselhos. Então, nós queremos ir a todos os conselhos, Conselho Rural, CONDEMA, o CONGEAPA, e apresentar o nosso cenário técnico e ouvir de vocês qual é o cenário social. A junção desses dois cenários cria o cenário possível. O que é possível? O que vocês querem e o que a gente quer, o que a gente abre mão, o que a gente não abre, e tentar chegar no melhor desenho para o município. Qual é esse desenho? É um zoneamento de restrição hídrica. Então, áreas que são estratégicas para a produção ou para o manejo da quantidade, da qualidade das águas e que merecem atenção quando a gente está empreendendo nessas áreas ou qualquer outro tipo de atividade, tá? E outro lado são as iniciativas de valorização. O que a gente já tem de positivo que precisa ser melhorado, ampliado, fomentado, tá? Então, essa é a proposta do plano. Finalmente, vamos chegar nas metas, programas, projetos e ações, as quais queremos ouvir vocês também. Assim como a gente ouviu os conselhos no ano passado, chamando para o primeiro workshop, todas as oficinas, a participação de vocês é essencial e as nossas portas estão abertas a qualquer momento, tá? Então, o limite territorial do plano, a gente vai falar do município, não fora do município, dentro.
todos os rios que a gente tem dentro do município, e nós dispomos de 6 bacias hidrográficas e queremos discutir a condução dessas bacias. Tá? A proposta, como eu falei, da prospecção de cenários, de a gente montar cenários técnicos e social, nada mais é que isso, sobreposição de informações. A gente sobrepõe mapas para compor um cenário ideal, onde a minha potencialidade, meus pontinhos positivos para a água são altos e a minha vulnerabilidade é baixa. Sim. Né? Tá. E o meu pior cenário? A ideia é descobrir qual que é a condição do município. Se nós estamos em crescimento, em sobrevivência, manutenção ou desenvolvimento. E esse é o termômetro dos nossos programas, projetos e metas, tá? Para que eles saiam de fato do papel. E esses são os volumes de publicação. Tá? A gente tem um primeiro volume a ser publicado, que é o nosso panorama dos estados dos recursos hídricos de Campinas, que é o diagnóstico. Posteriormente, que rio queremos, que são cenários que serão discutidos com vocês, né? Que é o nosso prognóstico. As diretrizes, metas, programas e projetos, que também compõem o prognóstico. Tá? E, finalmente, a conclusão, que é o documento final após a audiência pública, com todas as correções e alterações que, porventura, ainda existirem. Tá? E essa é a nossa primeira publicação de 2015, que pode ajudar vocês a entender tudo isso que eu estava explicando, que é um documento orientador que apresenta a nossa metodologia, tá? E explica melhor como vocês podem participar e como a gente vai trabalhar 2015. Essa é a nossa contribuição para o plano diretor. Tá? Agora é só uma apresentação que nós publicamos. Foi semana passada? Desculpa. Nós enviamos, protocolamos a CEPLAN, tá? Na segunda-feira. Esse material, que é um material que une informações de áreas contaminadas, o plano de recursos hídricos, o plano do verde, tá? O plano de educação ambiental, junta essas informações e apresenta um panorama do que nós queremos ambientalmente para o município, para poder ajudar e contribuir com o plano diretor, porque nós entendemos que a questão ambiental vem primeiro. Tá? Tá na web? Não, esse material ainda não. Como esse material ainda precisa ser discutido, inclusive com a CEPLAN, né, e com outras pastas, esse é um material por hora interno. Tá? Mas você pode, aquele caderno de subsídios, todo o material que a gente tem produzido, tanto no verde, no recursos hídricos, estão sendo publicados. Não foge nada do material que está publicado, tá? Nos termos de plano de recursos hídricos, plano do verde. Tá? Isso. Tá? Lá você tem os dados brutos, tá? Tem uma série de mapas que vocês podem entrar e acessar. Tá? Aqui temos vários membros do GT, do Plano de Recursos Hídricos, que nos ajudaram a construir esse material, tá? E está à disposição para consulta. É isso. Obrigada. Alguém tem alguma dúvida?